Oi, turma! Mais um episódio por aqui, meu episódio favorito do mês. Eu espero o mês todo pra gente poder fofocar. Porque é o seguinte, agora nós temos um quadro nesse podcast e esse quadro não tem nome, inclusive eu aceito sugestões. É um quadro em que a gente conversa sobre literatura, arte e vida, sei lá, sobre tudo. Por quê? Semanalmente, eu tanto conto os meus causos da vida quanto escuto de vocês. Porém, isso aqui tava precisando do causos dos outros, porque fazer fofoca da gente é bom, mas fazer fofoca com embasamento teórico é muito melhor. Então, assim, é só um quadro, porque acaba que na pesquisa acadêmica eu sou muito egoísta e eu fico pesquisando coisas que me deem respostas pra vida. E aí não tem como, né? Tem que bater num Aristóteles, num Platão, num Sócrates. E aí eu pensei, nossa, eu vou trazer esse conteúdo pro podcast pra gente fazer fofocas. Então é no intuito de fazer fofoca, gente. Não é no intuito de ser acadêmica aqui, porque para ser acadêmica eu já tenho o doutoramento acontecendo. Tá me entendendo que eu tenho um buraco que é poder falar todas as besteiras que eu quero sobre os autores? Então eu uso esse espaço. No episódio passado, do mês passado, nós falamos sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu dei uma base para poder chegar neste livro que agora explodiu a minha cabeça e que agora vos fala, que é o Da Alma do Aristóteles. E tudo começou assim. A gente vive, né, num mundo extremamente midiático, saturado, expostos a milhares de imagens e sem tempo para contemplar nada, sem tempo para viver o tempo, né? E aí, o belo, o sublime, as coisas que nos tocam também viraram uma espécie de produto, de mercadoria. Eu tava conversando com isso, assim, com a minha prof diva das divas, e aí ela falou pra mim assim, nossa, você precisava ler Da Alma do Aristóteles. E eu fiquei assim, quê? Só tô fazendo um desabafo aqui, uma fofoca. Aí ela, não, lê esse livro que você vai gostar. Gente, eu tinha uma visão de que Aristóteles era, assim, impenetrável, que eu não tinha um cérebro capaz de ler Aristóteles, né? Porque pra mim, as coisas ficam muito divididas, né? Entre o que é digno, que eu leia e aprenda, e o que não é, né? Porque não sabemos. Não sei porque que eu mesma me faço essas limitações. É coisa de maluco, né? Pois é, eu tenho que parar com isso, mas eu estou parando. E aí eu falei assim, nossa, vou ler, fiquei toda empolgada. Daí ela falou, pronto. Se você vai ler esse livro, depois você vai pegar uma investigação filosófica acerca das nossas origens. Não, acerca das nossas ideias sobre a origem do belo e do sublime. Gente, o título é gigantesco, tá? Espera que eu vou levantar, você vai me fazer levantar, né? Não vai ter jeito. Aqui, ó. Aqui. Uma investigação filosófica acerca da origem das nossas ideias do sublime e do belo, do Burke. Só que assim, o Burke e Aristóteles, qual que é a relação? Zero, né? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, quando eu comecei a ler um, depois eu fui ler o outro, minha cabecinha explodiu. A minha cabecinha com os meus 2 centímetros de cérebro, eu acho que nem isso. Porque é o seguinte, é, eu vou explicar pra vocês como eu estava explicando para as minhas amigas. Muitas vezes eu me deixo transcender, vamos dizer assim, pela arte, pela literatura, pela cultura. Eu acho muito triste e muito pobre você passar pela vida sem interesse nenhum com relação a essas coisas, sabe? Meu, você olhar para um quadro do Van Gogh e aquilo não te dizer nada, você olhar para um quadro do Peter Bruegel e aquilo não te dizer nada, hora do óbito. Que horas são aí? Pega aí no seu relógio, porque, amiga, você morreu por dentro. Já vá para um hospital, porque a morte vai vir te pegar. Não tem como passar pela vida sem ouvir música, sem gostar de arte. Eu nem digo só de ler, sabe? Eu acho muito triste. E aí, pensando nessa espécie de suspensão que o caminho da beleza faz com a gente, né? A gente tem um contraste com o mundo em que vivemos. Porque hoje tudo que nos faz ter um mínimo, vamos dizer assim, de carinho, de autocuidado,
é transformado em produto, né? Então, vocês podem ver, a gente vive num excesso de tanta publicidade, até, que vende-se pra gente que é cuidado você comprar o creme tal pro rosto, pra fazer isso, pra aquilo. E é sempre todo mundo envolvido em dinheiro, 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 dinheiro. E na imagem que se faz com isso, né? Na imagem que se passa por isso. E aí, profundamente enraizada nessa espécie dual de mundo, eu comecei a pensar na experiência do belo ser trocado pelo sublime. E aí eu acho que veio daí também o interesse mesmo no Burke, porque, assim, ele é super polêmico. Depois você dá um Google, ele nasceu em Dublin, ele tem ideias ali que vão de encontro com o liberalismo, com o conservadorismo. É um senhor em volta de muitas polêmicas. É político também, mas aqui tem uma questão que é inegável, que é a espécie de terror que o sublime também nos provoca. A forma como o ser humano também busca ficar aterrorizado. E como isso também nos coloca numa espécie de catarse. E como isso também nos coloca numa espécie de realização. Gente, é sensacional. Mas eu não vou pular. Eu vou para um, depois eu vou para o outro. Esse meu livro aqui do Da Alma, do Aristóteles, tem uma linguagem muito acessível. Ou, eu não sei, a tradução aqui tá de, ó... Parabéns, meninas, porque eu consegui ler de maneira muito fácil e comecei a ter, assim, uma epifania de ideias, porque, basicamente, aqui, eu vou pedir, então, eu vou considerar que você já tenha ouvido aquele meu outro episódio sobre o Aristóteles, quer dizer, sobre o Sócrates, Platão e Aristóteles, pegado essa linha do tempo, para agora começar a falar sobre isso. Considerando isso, o Aristóteles escreveu sobre muitas coisas, né? Política, ética, biologia, metafísica, teatro, retórica, muito bom os textos sobre retórica. Então, para ele, a alma é aquilo que dá forma ao corpo, é aquilo que dá sustentação, é o princípio que organiza a matéria, a nossa forma de viver. Então, ele vai falar que a alma não é um fantasma, mas é aquilo que torna a gente quem realmente é, aquilo que nos faz ser vivo. Então esse livro todo ele vai dividir a alma em camadas. Em camadas não, não é em camadas, assim, ele vai dividir a alma falando sobre, primeiro, sobre como que é ter a alma nos animais, como que é nas plantas, como que é em vários segmentos. Depois ele vem para nossa, para a alma humana, e é aquilo que nos difere. Por que nós realmente somos seres humanos? E é muito interessante, tem até vídeo no TikTok, no Instagram meu sobre isso, eu não vou repetir, mas para mim o que importa é que ele vai dizer que o belo agrada a alma, então revela sentido. Então não é apenas sensorial, mas é intelectual, é um prazer que nasce do nosso reconhecimento de forma. Então, vamos lá, pensa numa música do momento. Tem músicas que eu ouvia, sei lá, com 15 anos, que hoje eu vou ouvir e que não me dizem mais nada. Só que quando eu tinha 15 anos, aquilo transcendia a minha alma. Aliás, tem músicas quando eu tinha 15 anos que ainda transcendem a minha alma. Eu amo o Chorão, por exemplo, o Charlie Brown Jr. Vira e mexe eu escuto, Cazuza eu escuto muito, Elis Regina eu escuto muito, Gal Costa. Bom, eu sou uma mulher de uma playlist bem óbvia. Então, tem músicas que me contemplam até hoje de maneiras diferentes, mas também de maneiras iguais, porque são coisas universais do ser humano, né? Coisas que me dão prazer. E aí aqui, sobretudo, ele não vai estar falando sobre as músicas, né? Ele vai estar falando sobre o belo ser visto, o belo que agrada. Eu até atribuí isso, assim, durante a minha leitura, coloquei umas imagens aqui de quadros mesmo, assim, Monet, sabe? Quadros que são bonitos esteticamente, visualmente, paisagens. Então, assim, aquilo que nos marca. O que é diferente pro Burke, em que ele vai falar sobre o prazer do abismo com relação ao sublime. Ele vai dizer assim, que o sublime, ó, a tradução é livre minha, então isso aqui tá péssimo, mas a ideia que eu quero é o geral. O sublime provoca uma espécie de terror na gente, mas é um terror seguro.
É um terror sem medo de ameaça. É um arrepio. Ele vai dizer que o sublime é o prazer negativo, a sensação da curiosidade que nos atrai, que o coração acelera, que os olhos dilatam, e ainda assim a gente não consegue desviar o olhar. E aí eu fiz outra relação com o Caravaggio. Os quadros do Caravaggio, para mim, são lindos e maravilhosos e tal. Não. Pelo contrário, aquilo para mim é sublime. Porque eu olho para aquilo, aquilo me dá um choque. O Judite decapitando Holofernes, aquilo me deixa agoniada, mas eu não consigo parar de olhar. Eu preciso olhar para todos os detalhes daquele quadro. Assim como eu preciso olhar para todos os detalhes da Parábola dos Cegos, eu ia falar do Burke, do Peter Bruegel. Então, o sublime pro Burke entra em choque, né? É algo que excede a nossa capacidade de compreensão. É algo que a gente não controla até. E assim, agora eu vou levar em consideração que ele também está escrevendo sobre o sublime, mas num momento de transformação cultural, né? Então, assim, o iluminismo, a Revolução Industrial, limites da razão, assim, era um momento de tensão. Então, ele vai dizer basicamente que o ser humano não é apenas razão, né? Que ele também é corpo, é afeto, é instinto. E assim, o Burke é muito polêmico mesmo, eu nem vou entrar nas polêmicas, mas vou falar agora da forma e do abismo, né? Entrar numa espécie de coração aqui do episódio, 11 minutinhos. O Aristóteles, ele vai acreditar, a minha conclusão, tá? Que a arte revela uma estrutura da realidade. Vamos ficar com essa ideia. Então a arte mostra pra gente o real. O Burke aponta que a arte nos mostra o que escapa da nossa estrutura. Então, enquanto eu vejo assim, tá? Posso estar errada. Mas enquanto o Aristóteles pensa numa ordem, o Burke pensa na intensidade. Um tá buscando a clareza, o outro a escuridão. É um paralelo mesmo. Minha cabeça explodia porque isso me dá uma resposta para as transformações que a gente vem vivendo nos últimos séculos, né? Porque pra gente é normal comprometer a moral e a ética. Eu digo assim, a gente relativizou, por exemplo, que tá tudo bem fazer propaganda para jogos de aposta. A gente relativizou os problemas e camadas sociais em termos assim de olhar a vida do outro. Então, eu percebo que a gente tem saturado fora da internet também. Eu acho que eles dois respondem pra gente esse viver contemporâneo. Por mais que eles estão há muitos anos-luz da gente, eu consigo pensar nessa vida de forma e de vertigem, sabe? Numa sociedade que valoriza tanto o controle, o sublime vem e nos lembra que a gente não tem o que dominar. Numa sociedade que flerta tanto com caos, vem o belo e fala assim, peraí, a gente precisa de harmonia. Tá tudo tão rápido, mas peraí, o que nos conecta não é isso. Sabe, é um duelo aqui pra gente ver dois mundos, né? Eu não enxergo Aristóteles e o Burke como inimigos, assim, o Aristóteles fala uma coisa e o Burke fala outra. Eu não tô aqui também interessada nas brigas e nos apontamentos e nas polêmicas, tô mesmo interessada nos caminhos que eles dois têm me levado a pensar naquilo que nos move. Sabe, eu realmente acredito que a alma, né, e aí eu uso aquele termo da alma do próprio Aristóteles, tá? Não é a nossa ideia de alma judaico-cristã, ortodoxa, ou assim, do mundo ocidental, né, de uma alma espiritual. É da alma inserida ao homem, né, daquilo que nos faz sentido e significado. Então, a alma humana realmente precisa de beleza para se orientar. A gente precisa do cuidado do dia a dia, a gente precisa do tempo, a gente precisa sabe, da música que nos inspira. E ao mesmo tempo, eu também acredito que a gente precisa do sublime para se expandir, para chocar. Mas esse sublime não é da guerra, do tiro, porrada e bomba, não. Do terror. É do sublime que nos choca, que nos faz ver além do que a gente está vendo. Enfim,
eu acho que é um habitat em dois mundos diferentes, mas que cultivam, de certa maneira, uma espécie de sensibilidade pra gente, assim, de harmonia, de coragem, de também mergulhar no que nos excede e, ao mesmo tempo, frear aquilo que nos atrapalha, sabe? Eu acredito muito que pra gente estar mais vivos no mundo em que a vida tem sido feita nas telas, né? A experiência estética é importante, sabe? O duelismo não, o dual entre uma coisa e outra, entre a beleza e o espanto, entre os problemas e as soluções. Eu acho que os dois me colocam de volta naquela esteira, naquela gangorra, na verdade. É gangorra a palavra. Gangorra de meio tempo, de espaço, de... Como é que eu posso dizer? De meios termos, né? De não ser muito, mas também de não ser nada. De não ser 100% uma coisa e nem 100% outra, assim. 100% positiva não dá. Preciso ser 100% positiva e 100% negativa porque isso me torna humana. É sensacional. Eu não esperava mesmo que o Aristóteles tivesse uma linguagem que ainda falasse fora da academia comigo. É claro que não foi sobre isso que eu escrevi, não é sobre isso que eu falo na tese, não tem nada a ver, mas essa resposta eu digo pra mim, sabe? A leitura me fez bem para ter esse contato com ideias que organizem mesmo a minha cabeça com relação às coisas que a gente tem vivido e com relação também ao sentido que a gente tem passado os nossos dias, né? Eu acho que isso aqui funcionou pra mim como uma espécie de chave mesmo, pra olhar pro aqui e o agora. E aí eu queria gravar esse episódio pra gente continuar conversando sobre essas coisas e sobre esse medo inexistente esse medo que deveria ser inexistente da gente ter contato com essas ideias de maneiras mais profundas. Então agora eu sinto que eu consigo entender que os dois polos precisam existir na minha vida. Precisa ter a calma, mas também precisa ter o choque, para que não exista só a calma, e precisa ter a calma para que não exista só o choque. Um mundo equilibrado dentro de mim, sabe? E pronto, nos dias de hoje eu acho isso difícil, não é revelador, não é revolucionário, mas eu acho isso completamente difícil. Um beijinho e até o próximo episódio.